A gente não pode, de forma precipitada, achar que a gente anunciar a vacina, o povo vai tomar, não. O povo tem que ser convencido outra vez da eficácia da vacina. E nós vamos ter agora que pegar muita gente que combateu a vacina que vai ter que pedir desculpa. Eu pelo menos, pretendo procurar várias igrejas evangélicas e discutir com o chefe deles o seguinte: olha, qual é o comportamento de vocês nessa questão da vacina? Ou nós vamos responsabilizar vocês aí pela morte das pessoas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Não sei se vocês lembram, né, que algum tempo atrás o pastor Iago, ele gravou um vídeo intitulado Não Votem em Genocida, né, no qual ele dizia, né, que ele não ia votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro era genocida, era responsável pelas mortes, né, na Covid, né. Quando teve aquela CPI da Covid, eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali, né? Porque não fazia sentido o que eles falavam ali na CPI, né? Mas depois eu fui entender, né, que eles queriam criar o Tribunal de Manaus para julgar o Bolsonaro pelos crimes cometidos durante a pandemia, né? Sendo que quem cometeu crimes durante a pandemia foram os governadores e os prefeitos, né, que se tornaram mini ditadores, né, e aproveitaram também, né, para fazer superfaturamento, etc. Né, vários tipos de crime. O Bolsonaro não cometeu crime nenhum, né? E se o Bolsonaro cometer crime, a gente fala que ele cometeu crime, porque a gente não tem bandido de estimação, né? Mas a justiça tem que ser feita, né? Então, eu fico impressionado como o Iago, sendo pastor, ele não tem essa percepção da realidade, né? Então, o que estava acontecendo ali era só criando, né, essa narrativa, né, para depois julgar o Bolsonaro. E qual você acha que ia ser o resultado do julgamento? Ele ia sair de lá culpado, certo? E aí, eles iam ter uma desculpa, né, para mostrar para o mundo, para mostrar para os outros países que Bolsonaro não estava sendo um perseguido político, né? É que ele é um genocida, então genocidas têm que ser presos, né? Agora, Iago, como você se sente, né, sabendo que agora o genocida é você? Agora os culpados pela morte dos pastores é você, Iago, não só você, mas os evangélicos todos, né? Mas principalmente os líderes, né? Que o Lula chama de chefe, né? Vamos ler aí, Iago, para você entender como é construída, né, essas narrativas, tá? Olha só o que ele fala aqui, né? E nós vamos ter agora que pegar muita gente que combateu a vacina. E depois ele fala assim: eu pretendo procurar as igrejas evangélicas e discutir com o chefe deles. Tá? Vocês estão vendo como a narrativa vai sendo criada, né? Qual é a igreja evangélica que combate vacinas, minha gente? Evangélicos não combatem vacinas, isso não existe, tá? Agora, o Iago pode ficar pensando aí, né? Ah, mas eu tô tranquilo nessa porque eu não combati vacina, tá? Sabe quem combateu a vacina, Iago? Sabe quem? Quem o Lula quiser, tá? Então, se ele quiser te culpar, ele vai te culpar sim por genocídio, pela morte das pessoas, tá? E você pode ter certeza que ele vai fazer, porque eles querem destruir os evangélicos, porque os evangélicos são a pedra no sapato deles, tá? E, meu Deus, eu não me conformo com a cegueira do Iago, não me conformo, um pastor, tá? Iago, você tinha obrigação de votar no Bolsonaro, mesmo não gostando dele. Por quê? Porque pelo menos o Bolsonaro, ele é a favor da liberdade religiosa, né? E o PT não, eles falam isso claramente, eles falam que o erro deles não foi ter combatido os evangélicos. Então, os evangélicos constituem uma barreira para eles, uma pedra no sapato deles. Então, eles querem destruir a gente, eles querem nos destruir. E eles vão nos culpar do que for, eles vão nos culpar de genocídio, tá? Do que for para nos destruir.
Então, Iago, quando você falou para que as pessoas não votarem no Bolsonaro, você estava dando a arma na mão da pessoa que está querendo dar um tiro na sua cabeça. Você, como pastor, você tem obrigação de votar no Bolsonaro, né? Porque pelo menos o Bolsonaro é a favor da liberdade religiosa, né? E o PT é abertamente contra a liberdade religiosa, né? A favor do aborto, e etc, 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 né? E eu deixo vocês aí com uma fala do Lula, né? Mostrando o que ele pensa dos pastores evangélicos. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala, em nome de Deus, cometendo pecado todo dia. Até porque utilizar o nome de Deus em vão já é um pecado. Tá? Nós temos que conversar com o povo, o homem e a mulher evangélica. Sabe, discutir com eles o problema do Brasil. Eu contei